O casal, quando está em harmonia, esse dar e esse receber, ele flui continuamente. Então, se você faz alguma coisa boa para o seu companheiro ou para a sua companheira, ele precisa retribuir e um pouquinho mais. Esse pouquinho mais é que dá essa fluência no relacionamento. Então, especificamente, o lugar de força ou de harmonia que cada um tem no relacionamento. Quando você está nesse lugar de força, o relacionamento flui de uma maneira mais harmoniosa, mais feliz, mais próspera. Acontece que, quando você conhece uma pessoa, o que vem no primeiro momento é aquilo que Bert Hellick chamou de amor à primeira vista. Onde você olha para a pessoa, mas não consegue vê-la naquilo que realmente ela está trazendo para o relacionamento, que é o sistema familiar dela. A gente, quando escolhe uma pessoa para ficar junto, nós estamos trazendo a pessoa, toda a família dela e o destino dela. Então, dessa maneira, você não percebe os emaranhados que ela está trazendo e que vão fazer com que ela fique fora do seu lugar de força, de harmonia no relacionamento. Isso vai causar entre o casal uma desordem. A ordem você tem como sendo a segunda lei, mas essa desordem se refere ao equilíbrio entre o dar e o receber, que é a terceira lei sistêmica. O casal, quando está em harmonia, esse dar e esse receber, ele flui continuamente. Então, se você faz alguma coisa boa para o seu companheiro ou para a sua companheira, ele precisa retribuir e um pouquinho mais. Esse pouquinho mais é que dá essa fluência no relacionamento. Se o relacionamento não tem mais fluência, significa que ele acabou. Então, você não percebe que aquela pessoa que você se interessou, que houve aquela química inicial, você não consegue perceber que ela está fora do lugar dela, na família de origem. E, consequentemente, ela vem para o relacionamento fora do lugar dela. Da mesma forma que a gente não se percebe, na maior parte do tempo, que a gente estava fora do nosso lugar de força, na nossa família de origem, que é o lugar de filho. E quando começam os conflitos dos relacionamentos, é que você começa a perceber, já que você está fora aqui, já que existe muito conflito, como eu posso me restabelecer no meu lugar de força, no meu relacionamento, se eu nunca estive dentro dele? Aí é preciso que você olhe para o seu relacionamento, para o seu sistema familiar. Então, o relacionamento de casal tem várias finalidades. Uma delas é fazer com que você possa olhar para a sua família de origem, graças aos emaranhados que surgem e trazem muitos conflitos, para que você se perceba, então, que estava fora. Quando você estabelece no seu sistema familiar de origem, quando você se coloca no seu lugar de filho, que é um lugar pequeno em relação aos seus pais, onde, então, a dinâmica é que você deixa com seus pais a responsabilidade, a força que eles têm para resolver os conflitos do casamento deles, significa, então, que a partir desse momento você começa a se restabelecer no seu lugar de força, no seu relacionamento. Essa foi uma das coisas mais conflitantes que Bert colocou e foi muito mal compreendido, principalmente pelos movimentos feministas. Porque Bert falava que o lugar de harmonia ou de força do casal é que o homem consiga servir a mulher e a mulher siga ele. Essa posição harmoniosa é que o homem se mantém aqui ao lado direito da mulher e a mulher do lado esquerdo. Então, quando ele falou isso, como o homem serve a mulher, tudo bem, ele pode me servir, mas eu não sigo ele. Esses são movimentos que acontecem primeiro na nossa alma sistêmica, na relação de alma entre o casal, que vai restabelecer a harmonia
ou conflitos se eles estiverem em locais diferentes, se não tiverem um lugar de força. A Juliana vai contribuir aqui com a experiência dela. E é interessante isso que o Euclides trouxe, né? Nosso lugar lá na nossa família de origem. Se nós percebermos, nós vamos reproduzindo aquilo que nós aprendemos com o nosso pai e com a nossa mãe, né? O relacionamento deles. Muitas vezes a mãe, ela teve um filho, mas ela não teve um relacionamento mais sério com esse pai, né? Ou vice-versa. Mas o que a gente reproduz é aquilo que a gente aprende como modelo de relacionamento dentro do nosso sistema familiar. E muitas vezes nós vamos para a vida querendo fazer diferente do nosso pai, da nossa mãe, porque nós achamos que temos um conhecimento maior, a gente sabe que o autoconhecimento é uma coisa que está até muito em moda hoje em dia, então a gente vai procurar autoconhecimento, e quando a gente se depara com o autoconhecimento, começa a estudar, a gente até muitas vezes acha que a gente sabe mais do que o nosso pai e a nossa mãe, e a gente acha que vai fazer diferente nos nossos relacionamentos, né? Isso inclui todos os relacionamentos, mas aqui a gente está falando sobre o relacionamento de casal. Então, passado um tempo, às vezes a gente começa a se relacionar com alguém e fala assim, nossa, eu encontrei uma pessoa totalmente diferente do que é o meu pai, eu encontrei uma pessoa totalmente diferente do que é a minha mãe. No início, até o relacionamento, ele flui, ele dá certo, porque existe aquele momento da paixão, né? Existe aquele período da paixão, aquele encantamento, aquele amor à primeira vista, que a gente chama dentro da visão sistêmica. Mas quando a gente começa a olhar o outro da forma real, que passou esse encantamento, parece que os emaranhados começaram a aparecer. Na verdade, não, eles já começaram desde o início, mas a gente estava naquele encantamento. E aí a gente observa que lá no final o relacionamento acaba mais ou menos igual ao do nosso pai e da nossa mãe. E às vezes a gente pensa, nossa, eu tenho até um dedo podre para escolher um homem ou para escolher uma mulher. Na verdade, não é isso. Na verdade, são réplicas do nosso sistema familiar, que está no nosso campo, na alma do nosso sistema, né? A gente já explicou várias vezes aqui para vocês sobre esse conceito de alma familiar. Então, permeia essas informações ali. Eu só vou repetindo esses padrões no meu sistema familiar. Quando alguém vem procurar uma constelação, porque já passou por 1, por 2, por 3 relacionamentos. Às vezes tem pessoas que se relacionam, namoram, noivam, mas não conseguem chegar ao casamento, ou tem gente que casa 1, 2, a terceira vez o relacionamento não dá certo. O que tem de errado? Será que o erro é comigo? Sim, não é uma questão de erro, é uma questão de emaranhados, é uma questão de repetição do nosso sistema familiar, é uma questão de uma causa oculta que a gente não sabe o que está acontecendo aí. Então, quando a gente consegue identificar essas repetições, a gente consegue voltar para o nosso lugar. Isso que o Euclides falou, a gente consegue voltar para o nosso lugar de força, que é o nosso lugar de filho. E a gente não ocupa mais o lugar do nosso pai, ou o lugar da nossa mãe, ou o lugar de um ancestral lá atrás, numa geração anterior.